Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos. Que a graça e a paz sejam com você, com a sua família. Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional Amanhecer com a Palavra. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e exultemo-nos nele. Eu tenho certeza que nesse dia Deus vai alcançar teu coração através dessa mensagem. E antes de fazer a leitura, eu já quero lembrar a vocês que hoje, às 18 horas, eu estou aqui fazendo a primeira live de oração. Hoje, se você pode, será um prazer, uma alegria muito grande estar com você aqui nesse canal para juntos levantarmos um clamor por você, por sua família, pelo Brasil, pela igreja. É um momento muito importante e eu creio que oração nunca é demais. Na verdade, nós oramos muito pouco, mas eu não vou somente orar aqui no canal. Eu vou começar ministrando uma palavra ao teu coração e em seguida nós levantaremos um clamor orando por nossas vidas. Amém? Então, se você pode, hoje às 18 horas, a nossa primeira live de oração aqui no canal. Amém? A palavra de hoje está em Mateus capítulo 14, versículos 28 ao 31. Antes da leitura, já curte esse vídeo, se inscreva no canal e ativa aí o sininho para receber as notificações de mensagens poderosas que são publicadas todos os dias aqui nesse canal. Mateus capítulo 14, versículos 28 ao 31. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele andou sobre as águas. Pedro andou sobre o mar. Queridos, dentre os vários significados para o mar na Bíblia, eu quero lembrar a você de um. Mar representa os desafios e tempestades que temos pela frente. Todos nós temos mares, ondas violentas e muitas vezes essas tempestades, elas vêm contra nós para nos fazer parar, para nos fazer voltar atrás. O que nós temos aqui é um homem que anda sobre o mar e no momento em que ele teve medo, que ele temeu, ele começou a afundar. Mas eu não quero falar somente sobre esse aspecto negativo na vida de Pedro, porque muita gente, quando vai ler esse texto ou pregar nessa passagem, só fala desse ponto. Supervalorizam o medo de Pedro, supervalorizam o momento que ele está afundando, mas esquecem de que ele tomou atitudes de fé. É interessante, né, que se você for olhar na Bíblia, qual foi o único homem depois de Jesus que andou sobre o mar? Qual foi o profeta, o apóstolo que andou sobre o mar? Será que seu tio andou sobre o mar, o seu primo, o seu pai, a sua mãe, o seu pastor espiritual, o seu vizinho? Você já andou sobre o mar? Irmãos, eu só conheço um, depois de Jesus, que andou sobre o mar. E por que as pessoas só falam um aspecto negativo? Eu acho que tem uma pontinha de inveja. Eu imagino que quem critica demais a Pedro porque afundou, está na verdade com uma dor de cotovelo, porque o cara foi um homem de fé. E é isso que eu quero que você entenda. Eu quero trazer algumas lições para você nesse texto, para te ajudar a você entender que você pode vencer o mar, o medo, o inimigo que vem contra você.
A primeira atitude que ele tomou está no versículo 28, quando ele diz para Jesus: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E a primeira coisa, quando ele faz essa pergunta, ele está reconhecendo que somente através de Jesus ele poderia andar sobre as águas. Por mais experiente que ele fosse, Pedro sabia que um feito tão extraordinário como aquele só seria possível se houvesse uma ação de um ser supremo sobre ele. Ele era um pescador experiente, ele era um homem maduro, mas ele sabia que a sua experiência não lhe dava legitimidade para andar sobre o mar. Ele precisava de uma ação sobrenatural. Então ele está reconhecendo que somente através de Jesus ele teria capacidade de andar sobre aquele mar. E assim é com você. Você não vai andar sobre a tua tempestade usando somente tuas armas humanas. Você precisa de Jesus. Você precisa do poder da palavra na sua vida. E aqui no versículo 29 tem 3 atitudes que eu quero trazer para você refletir. A primeira é fé. Quando Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas, ele está demonstrando uma grande fé. É uma confiança que nos leva a tomar atitudes radicais. Como eu já falei, somente Pedro andou sobre as águas, com exceção de Jesus. Ninguém mais teve essa ousadia. E as pessoas só falam que ele afundou. Esquecem que ele andou sobre aquele mar bravio. Então, fé. Você precisa de fé para vencer as ondas que vêm tentando paralisar você. Segunda atitude aqui no verso 29. Coragem. Mesmo com fé, para sair daquele barco e começar a andar sobre as águas, ele tinha que ter coragem. E a coragem é o combustível que nos impulsiona para frente, apesar das dificuldades. Coragem é quando você avança, mesmo que tenha um grande inimigo diante de você. Coragem é quando você se recusa a voltar atrás, porque você sabe que existe um Deus com você que é capaz de vencer qualquer inimigo. A outra atitude aqui no verso 29 é ação. Não adianta ter fé e não adianta ter coragem se não agir. A ação é uma demonstração da confiança e da fé. Quando você age, você está revelando para todos à sua volta a sua confiança, a sua fé e a sua coragem. E é isso que você precisa. E eu creio que nessa manhã Deus está derramando sobre você coragem, fé, ação, para você vencer, para você partir para cima desse inimigo, aquele que você pode vencer. Você parte para vencer, aquele que você não tem capacidade humana, clama por Deus e Deus vai vencer por você, porque quando a guerra se torna acima das suas forças, quem desce para lutar por você é Ele, o grande Senhor dos exércitos, o Senhor que está contigo todos os dias. Amém? Outra coisa que você precisa para vencer as ondas, o mar bravio que está aqui na vida de Pedro, no versículo 30, ter a consciência do perigo. Aqui o texto diz que ele reparou na força do vento. Todos nós que enfrentamos o inimigo, nós temos que ter a consciência que vamos correr riscos. Quando o corajoso apóstolo Pedro percebeu que estava em perigo, ele simplesmente clamou a Jesus e o livramento veio. Na hora do perigo, na hora do medo, na hora do pavor, se você de repente entra num momento assim de muito pavor, numa situação que você fica com medo, não desiste, clama por Ele. Busca a Deus que Ele vai se manifestar e vai trazer o livramento em sua vida. Quem se arrisca
em nome da sua fé, na hora do perigo, terá o socorro de Deus. Quem se arrisca em nome da sua fé, na hora do perigo, terá o socorro de Deus. Os versículos 31 e 32 nos falam que Jesus veio, segurou Pedro, o socorreu e certamente saiu com ele, voltando ali para o barco. Eu imagino que ele não levou Pedro nas costas. Eu imagino que Pedro voltou caminhando sobre o mar. Eu penso assim. Eu imagino que Pedro saiu ali ao lado de Jesus para demonstrar a todos que quando um homem tem fé e atitude, na hora do perigo, quando ele é ameaçado, Jesus se manifesta para lhe dar o livramento. Porque quando nos lançamos diante de um desafio, nós seremos assistidos pela presença do Senhor. Então, querido, querida, não tenha medo de agir. Quando você estiver em perigo, o Senhor estenderá a sua mão poderosa e trará o livramento que você precisa. Você se lembra do que está escrito em Isaías 59 e o versículo 1? Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. O Senhor está atento ao seu clamor. Nós precisamos entender que todos nós temos muitos mares pela frente, ondas gigantescas que tentam nos engolir. São as tribulações, as adversidades da caminhada, mas com Deus vamos vencer. Escreve aí nos comentários: com Deus eu vencerei. Com Deus eu vencerei. Que essa palavra ela fique em teu coração e que você se levante como um homem corajoso, uma mulher corajosa e parte para cima desse inimigo, porque maior é aquele que está contigo. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Te louvamos e te exaltamos e pedimos ao Senhor que a tua mão continue estendida sobre nós, nos conduzindo diante dos mares da vida. Todas as ondas que se levantam para nos tentar fazer voltar atrás serão vencidas pelo nome e poder de Jesus. Te peço ao Senhor que durante todo este dia o Senhor nos conduza diante das lutas, dos desafios, das adversidades que nós temos pela frente. Com Deus nós venceremos todo e qualquer inimigo, porque o Senhor é maior do que tudo. Eu peço a Deus que abençoe cada inscrito desse canal com os seus familiares, abençoe também cada pedido de oração, que o Senhor atenda o clamor dos teus filhos e que hoje seja um dia muito abençoado em nossas vidas e nas nossas famílias. Visita cada lar, cada casamento, cada família, que a tua paz esteja sobre a vida de todos, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Continua nos abençoando, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Receba a sua vitória, irmão. Irmã, receba a sua bênção pela fé. Creia, você não vai afundar nesse mar bravio. Maior é aquele que está do teu lado, maior é Deus para te dar o livramento. Ele não te abandonou, Ele não te deixou sozinho, Ele está de olho em você, Ele está prestando atenção na tua luta, e se porventura você estiver afundando, Ele vai estender a mão e vai te levantar e reerguer você outra vez, em nome de Jesus. Amém? Antes de encerrar, eu quero reforçar o convite a você. Hoje, às 18 horas, eu estou aqui de volta no canal para a nossa primeira live de oração. Eu espero por você, se você pode e deseja estar conosco orando, vai ser muito legal estar com você aqui hoje na nossa primeira live de oração às 18 horas. Amém? Deus abençoe, graça e paz.